Olá e sejam bem-vindos ao podcast Ela Adora Crime. O meu nome é Catarina e hoje vamos falar sobre mais um serial killer português, Diogo Alves, o assassino do aqueduto das Águas Livres. Desenhou-se o retrato robô, pediu-se ajuda Alegadamente arrancou o jovem da cabeça no interior do seu automóvel, depois de este ter oferecido resistência. Atolha nos pés com um fio de nylon e ficou-se um cadáver. Até aqui há barragem de raiva, na esperança de que a água engolisse mais um dos teus segredos. Diogo nasceu no interior de Galiza, Espanha, em 1810. Filho de camponeses, quando era pequeno caiu de um cavalo e bateu com a cabeça no chão, ganhando assim a alcunha de Pancada. Emigrou para Lisboa aos 13 anos, juntamente com alguns outros galegos que viriam ajudar na construção do aqueduto. Era uma obra impressionante. Construído entre 1731 e 1799 por ordem de D. João V, o aqueduto das Águas Livres era o eixo central de um sistema que percorria 14 km, desde a Mãe da Água Velha, no concelho de Sintra, até à travessia do Vale de Alcântara. As galerias subterrâneas transportavam água até aos chafarizes, palácios e edifícios públicos. Mas Diogo decidiu aventurar-se noutras andanças e começou a trabalhar noutra área, servindo famílias nobres nas suas casas. Não se sabe muito da sua infância ou juventude em Portugal. Os primeiros registros de crimes remontam a quando tinha 26 anos e viu que seria incapaz de sustentar o seu estilo de vida através unicamente do trabalho honesto, começando assim a roubar as casas destas famílias nobres. Diz-se que nesta altura Diogo estava perdido de amores por uma taberneira chamada Gertrudes Maria, conhecida também como Parreirinha, e que também o incentivava a cometer estes delitos. Existe uma outra teoria que defende que Diogo nem sempre foi um criminoso e que foi esta parreirinha que o desencaminhou, assim como o seu vício no álcool. Mas parece que não vamos saber qual das duas está correta. A verdade é que Diogo estava tão apaixonado por esta parreirinha que eles chegaram mesmo a viver juntos, com os seus 2 filhos de um relacionamento anterior. Diogo estreou-se no mundo dos assassinatos em 1836. De alguma forma, conseguiu ter acesso a uma chave que lhe permitia entrar no aqueduto e abordava as vítimas que acediam ao mesmo, que eram maioritariamente lavadeiras e agricultores que utilizavam aquele caminho para levarem as suas colheitas para poderem vender na cidade. Quando voltavam a casa, à noite, Diogo Alves atacava. Os alegados crimes de Diogo cometidos no aqueduto terão ocorrido entre 1836 e 1839. Acredita-se que Diogo escolheu este local por ser discreto e assim podia assaltar as suas vítimas sem ser visto, podendo depois atirá-las do topo do arco do aqueduto, imitando assim um possível suicídio de uma altura de 65 metros. Estima-se que em 1837 o número de homicídios já ultrapassava os 70. No entanto, a quantidade exata do número de crimes nunca foi descoberta, uma vez que inicialmente as autoridades pensavam que seria uma vaga de suicídios devido à crise económica que Portugal estava a passar nesta altura. O país estava a atravessar um período de elevada instabilidade política devido à Revolução Liberal e as dificuldades passadas pelas pessoas de classes mais baixas eram enormes. Diogo atormentava os habitantes da cidade sem dó nem piedade. Os ataques eram tão frequentes que os cidadãos ganharam medo a passar pelo aqueduto para ir dos subúrbios às zonas mais abastadas da cidade. Só após a morte de 4 pessoas da mesma família é que a população começou a estranhar e começaram a pensar que poderia existir ali um ladrão e um assassino escondido. Com o tempo a passar e o número de mortes a aumentar, a passagem no aqueduto foi interdita, obrigando a que Diogo tivesse de encontrar um novo esquema para poder continuar. Após o fecho do aqueduto, o assassino passou a atacar casas residenciais. Em 1839, na noite de 26 para 27 de setembro, Diogo invadiu a habitação de um conhecido médico chamado Pedro de Andrade, levando a que este se tornasse então o seu crime mais mediático, comumente chamado por o crime da Rua das Flores. Matou o médico e a sua família e poupou várias testemunhas, o que impulsionou a polícia a descobrir o autor dos homicídios. As vítimas foram amarradas, torturadas e depois sufocadas. Roubo acompanhado de horroroso assassinato e cruéis assassinatos de toda a família são exemplos de alguns títulos estampados nas páginas dos jornais da época. Nesta altura, Diogo pertencia a uma grupeta que cometia estes crimes com ele.
Uns dias mais tarde, Manuel Joaquim da Silva, um membro desta grupeta de Diogo, conhecido por enterrador, foi apanhado em flagrante a assaltar uma casa e acabou por confessar os crimes e entregar os restantes assassinos. Há também outra versão que diz que foi uma das testemunhas que acabou por denunciá-lo e depois a polícia conseguiu prendê-lo. Portanto, não há bem aqui a certeza se foi efetivamente a testemunha ou se foi este amigo do Diogo Alves. Após ter admitido a culpa do caso do médico Pedro de Andrade e da idosa da Calçada da Estrela, Diogo é condenado à morte por enforcamento em 1840. Apenas foram provados 17 homicídios, pois algumas das mortes do aqueduto nem sequer constavam do processo. No entanto, existe uma história de uma possível conversa de Diogo após a sua prisão. Alguém lhe terá perguntado se nunca sentiu piedade das dezenas de pessoas que lançou pelos ares e, como resposta, obteve uma pequena confissão. Só de uma criança que tive de matar para que não falasse. Antes de alargar para a queda da morte, a criança sorriu ingenuamente para mim e eu senti pena. Não sabemos se isto é verdade ou não, mas se for... Enfim... A 19 de fevereiro de 1841, às 2:15 da tarde, a pena é cumprida. Diogo passaria à história como um dos primeiros serial killers de Portugal, ou então o assassino do aqueduto das Águas Livres, e foi uma das últimas pessoas condenadas à morte no país. E eu aqui digo uma das últimas pessoas que foram condenadas à morte porque há locais que dizem que foi Diogo Alves, mas há outros locais que dizem que houve um outro homem a ser morto depois dele, portanto, como não tenho a certeza 100% absoluta, eu prefiro dizer que ele foi uma das últimas pessoas do que dizer que foi a última pessoa e estar completamente errado. Portanto, é isso. Diogo ficou conhecido e ganhou fama mesmo além fronteiras. Mesmo após a morte de Diogo, continuaram a existir algumas mortes associadas ao aqueduto, o que levou a que este fosse encerrado, tendo apenas sido reaberto no século XX como Museu da Água. No entanto, e aqui um pouco a título de curiosidade, a morte não foi o final da história de Diogo. Na época estava em alta a frenologia, que era uma pseudociência que defendia que a forma e características do crânio podiam ser indicativas de aptidões mentais ou instintos de uma pessoa e podendo daí ser descobertos alguns traços de personalidade. Então, depois de enforcado, a sua alegada cabeça foi entregue à Escola Médico-Cirúrgica para que os investigadores pudessem estudar o que se encontrava por trás de tamanha frieza e crueldade. A cabeça de Diogo Alves foi preservada em formol até aos dias de hoje, durante 180 anos, encontrando-se neste momento no Teatro Anatómico da Faculdade de Medicina de Lisboa. E, apesar dos esforços dos investigadores, nunca nada foi descoberto com esta cabeça decapitada. E podemos dizer apenas uma coisa com certeza: Diogo Alves não tinha qualquer arrependimento ou remorsos dos atos horríveis que cometeu. A vida do serial killer foi também retratada num filme mudo chamado Os Crimes de Diogo Alves, exibido em 1911. Foi um êxito de bilheteira e é hoje o mais antigo filme português de ficção baseado na realidade com uma cópia conservada. E chegamos assim ao final de mais um caso aqui no Ela Adora Crime, e como esta história é bem antiga, também não existe assim grande informação sobre a mesma. Eu fiz uma pesquisa bastante extensiva e mesmo assim só encontrei isto que vos passei aqui. Alguns dos factos podem não estar 100% corretos, porque algumas informações, como é normal, foram-se perdendo com o passar dos anos. Portanto, dá-me a tua opinião e para me ajudares na divulgação e crescimento do podcast, compartilha-o com os teus amigos. Já sabes, podes também ver algumas fotos deste caso, apesar de não serem muitas, no Instagram @ela.adora.crime.podcast. Espero que tenhas gostado deste episódio e vemo-nos no próximo. Beijos!